Eles não querem anistia, eles querem impunidade, passar pano os crimes graves que Bolsonaro cometeu. Eles querem que você acredite que tudo é um grande exagero, como se fosse sobre um batom, uma senhorinha com a Bíblia ou um passeio no parque. Mas sejamos honestos, Bolsonaro não está nem aí para Déboras, mulheres, nem para ninguém. O que ele quer é salvar a própria pele. O que querem é passar pano para Bolsonaro e seus generais golpistas. Estamos falando de uma organização criminosa, chefiada por Bolsonaro, que tinha um plano de golpe de Estado. Um plano que incluía matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Isso é gravíssimo, pessoal. Um presidente disputa com outro, perde a eleição e trama a morte do presidente eleito. Sabe o que é essa anistia que eles tanto falam? É tudo que eu vou contar para vocês agora. Termina o segundo turno das eleições. Bolsonaro nunca reconheceu a derrota para o Lula. Diziam que ele estava deprimido, mas a verdade é que ele já estava arrumando um jeito para ficar no poder. Ele manteve a narrativa de que a eleição foi roubada. Pessoal, tudo foi planejado. Incentivaram acampamentos militares em frente aos quartéis, paralisações, trancaram rodovias e reivindicaram intervenção das Forças Armadas com base numa interpretação absurda do artigo 142 da Constituição. Pois bem, no dia 9 de novembro, o general Mário Fernandes, que está preso, imprime do Palácio do Planalto 9 cópias com a Operação Punhal Verde e Amarelo, um plano detalhado de assassinatos. Estava descrito armamentos pesados para o assassinato de Alexandre de Moraes, inclusive lanças-granadas. Pega essas 9 cópias, se dirige ao Palácio da Alvorada, faz uma reunião com Jair Bolsonaro. No dia 12 de novembro, o general Braga Neto, que estava comandando essa operação, se reúne na sua casa com o comando dos kits pretos. Na verdade, são homens treinados, especializados em missões do Comando de Operações Especiais de Goiás. Nessa reunião, ele entrega dinheiro numa caixa de vinhos e aí começa toda a operação de execução desse plano sórdido de assassinato do Alexandre de Moraes, de Lula e de Alckmin. Esses kids pretos, então, começam o planejamento e logo partem para a execução da Operação Punhal Verde e Amarelo. Começaram a Operação Copa 2022. Cada um tinha um nome de um país. Se comunicavam pelo aplicativo Signal. O que eles não contavam é que a Polícia Federal fizesse uma investigação tão bem feita que salvou todas as conversas dos assassinos golpistas nesse aplicativo. E mais, monitorou o deslocamento de todos os integrantes dessa trama via antenas dos celulares. A partir daí monitoraram tudo. Descobriram que o principal desses kits pretos envolvidos nessa trama, Rafael Martins, esteve no Palácio da Alvorada, numa dependência em que estava lá o tenente-coronel Mauro Cid, Braga Neto e o próprio Jair Bolsonaro. E foi a partir de tudo isso que descobriram a movimentação desses agentes, que chegam no dia 15 de dezembro na casa do ministro Alexandre de Moraes. Tem lá os diálogos. Eles estavam prontos, preparados para executar Alexandre de Moraes. Só que nesse mesmo 15 de dezembro, acontecia a última reunião do Bolsonaro com os 3 comandantes militares. Foi a 4ª reunião. Depois de muita insistência, nessa reunião, o comandante da Marinha, Almirante Garnier, já tinha aderido à proposta golpista, mas o comandante do Exército, Freire Gomes, e o comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, disseram não. Nesse encontro,
o comandante do Exército, Freire Gomes, fala pela última vez para Bolsonaro: se o senhor insistir nessa proposta, serei obrigado a prendê-lo. Talvez esse seja o motivo de que nesse mesmo dia, depois de um tempo de execução, os operadores do plano de assassinato do Alexandre de Moraes tenham decidido abortar o plano às 20h59 desse mesmo 15 de dezembro. Vencido essa etapa, não houve consentimento dos comandantes militares, tiveram que abortar a Operação Punhal Verde e Amarelo. Eles partem para a última tentativa, uma tentativa desesperada de criar um incidente e provocar a convocação de uma GLO, uma garantia da lei e da ordem que colocariam as Forças Armadas no centro do palco. Aí partem para a execução de um plano nefasto, tenebroso, que poderia ter matado milhares de pessoas no aeroporto de Brasília, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Por muita sorte, ou pela mão de Deus, essa bomba não explodiu. A bomba foi colocada embaixo de um caminhão-tanque com 60 mil litros de querosene. Foi feita pelo golpista terrorista George Washington. Um dos comparsas, Alan Diego, disse que pegou essa bomba no acampamento em frente ao quartel-general e vai com o Wellington Macedo, outro personagem, para o aeroporto. Qual a sorte? O motorista desse caminhão-tanque achou algo esquisito, um objeto esquisito, chama a polícia. A polícia, na mesma hora, chama o esquadrão antibombas. Estamos falando de 8 horas da manhã do dia 24 de dezembro. A polícia desativa só às 13h20 e poucos esse dispositivo, essa bomba, que podia causar uma grande tragédia. Eles não estavam preocupados com as vítimas, eles queriam utilizar esse motivo para que fosse decretado a garantia da lei e da ordem. Como a bomba não explodiu, partiram para a última, a derradeira tentativa. Planejaram e organizaram minuciosamente o dia 8 de janeiro. Não foi um passeio de parque. Todos sabiam, eles tinham um objetivo. A partir daquele 8 de janeiro, da depredação, com a conivência da Polícia Militar do Distrito Federal, do ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, Anderson Torres, que era secretário do Distrito Federal, eles planejaram tudo aquilo. No roteiro estava a depredação do Palácio do Planalto, do Poder Legislativo e do Supremo Tribunal Federal. Novamente o que eles queriam. Achavam que era a única saída. O presidente Lula ia decretar a garantia da lei e da ordem. O golpe não aconteceu por uma decisão do presidente Lula, contrariando todos os conselhos. Ele estava em Araraquara. Quem viveu aqueles momentos diz que a Janja teve um papel importante. Eles decidiram não chamar os militares para a cena principal. Decidiram não decretar uma GLO. Se a GLO fosse decretada, o Exército assumiria. Você sabe quem estava indicado para comandar o Batalhão de Operações Especiais sediado em Goiás? Aquele dos kits pretos? Justamente o tenente-coronel Mauro Cid. Com certeza, eles tinham apoios. Quero dizer para vocês que no dia em que aconteceu tudo aquilo, 8 de janeiro, o interventor designado pelo presidente Lula, Ricardo Capelli, se dirige com a polícia militar para a frente do acampamento golpista. Sabe o que tinha lá? Tinha canhões do Exército voltados contra a tropa da polícia militar. O comandante do Exército era o general Arruda. Falaram para o Capelli
Isso está claro em todos os depoimentos que perguntaram para ele: você tem mais tropa do que eu? Tinha uma resistência, tinha um plano ali orquestrado. A sabedoria do presidente Lula nos livrou de uma página que podia ser uma página triste da história brasileira. Querem nos fazer acreditar que eram só pessoas de bem reivindicando, velhinhas com a Bíblia na mão, pichação com batom. Mas olha a gravidade de tudo isso. Era um plano violento de golpe do Estado, com bombas, assassinatos. O que está por trás dessa anistia é só uma coisa: querem livrar a cara de Jair Bolsonaro e dos militares golpistas. Bolsonaro está sentado no banco dos réus, lugar que deveria ocupar muito antes da tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Mas por todos os crimes que praticou contra a humanidade, em especial aqueles praticados durante a pandemia, que nós jamais nos esqueceremos. A gente ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil E daí? não vai... Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Mães, filhos, filhas choraram a morte dos seus por conta da negligência de um governo genocida. Nós assistimos de maneira atônica e preocupada o terrorismo que ocorreu aqui em Brasília no dia 8 de janeiro, na tentativa de ruptura do Estado Democrático de Direito. Não foram senhorinhas com a Bíblia embaixo do braço, não foram mulheres trabalhadoras inocentes carregando apenas um batom. Foram criminosos organizados e liderados por Jair Messias Bolsonaro, que inclusive havia já articulado um plano para executar o presidente da República, o vice-presidente e o ministro Alexandre de Moraes. Imagine você aí no seu condomínio que após uma eleição do novo síndico, parte do condomínio não concorde com aquela decisão, então decidem se organizar, liderado por alguém, e invadirem a sua casa, quebrarem quadros importantes, defecarem em cima da sua mesa, agredirem os seus filhos. Foi o que aconteceu aqui quando policiais que trabalhavam naquele dia foram violentamente agredidos. Uma policial saiu com um capacete totalmente amassado de uma paulada. Ele se deu após a queda. No momento que eu tomei um chute e fui jogada no chão. Aí, no momento que eu caí no chão, é que eu recebi o golpe com a barra de ferro na cabeça. Nós seguiremos firme aqui no Congresso Nacional, não permitindo que o horror praticado contra a democracia e contra nós, cidadãos e cidadãs brasileiras, passe de maneira eufemizada ou como apenas um piquenique. Não haverá espaço para anistia, porque os cúmplices de Bolsonaro permanecem dentro do Congresso Nacional tentando inocentá-lo. O Brasil já inocentou outros criminosos que atentaram contra a democracia. E desta vez tem um papel importantíssimo de mandar um recado dizendo que no Estado brasileiro democrático não há espaço para a barbárie, para o antidemocrático e para o fascismo. Não toleraremos que um projeto para anistiar criminosos sufoque os reais interesses do povo brasileiro. O povo quer comida na mesa, o fim da escala 6x1, a isenção dos impostos para quem ganha até R$5.000. O povo quer o desenvolvimento do Brasil, a preservação ambiental e a possibilidade de sonhar com um futuro melhor, esperançoso, digno e de qualidade. Lutaremos por aquilo que é interesse da nação e do povo brasileiro, e não do interesse dos golpistas e dos fascistas.